Como fazer um propósito com Deus? Hoje no nosso Perguntas e Respostas nós vamos abordar esse tema e nós vamos também ver exemplos de personagens bíblicos que fizeram um voto com Deus e se deram bem. Fique conosco, participe, assista esse vídeo que vai ser muito edificante. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, é uma alegria compartilhar a palavra de Deus com você aqui hoje neste canal. Que Deus abençoe a sua vida com a palavra de Deus. E hoje nós queremos refletir sobre como nós podemos fazer um propósito com Deus, fazer um voto com o Senhor. Mas antes de nós abordarmos isso, eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, isso é muito importante para que a palavra de Deus possa ser divulgada aqui. Como fazer um propósito com Deus? Um propósito com Deus, ele deve ser feito apenas por devoção a Deus. Não deve ser feito como uma forma de negociar com o Senhor. Antes de fazermos um propósito com Deus, nós precisamos analisar as nossas intenções. Na prática, fazer um propósito com Deus é a mesma coisa que fazer uma promessa. Um voto, como eu disse aqui. Você se compromete em fazer algo. Agora, a Bíblia avisa que isso é algo muito sério. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Nós temos que ter esse cuidado. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que aquele que faz uma promessa para Deus e não cumpre é tolo, né? É uma coisa interessante aqui. Aí ele diz, cumpra o voto que você fez. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Melhor é você não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Por que eu quero fazer um propósito com Deus, né? Qual é a minha motivação a fazer um voto com Deus? Então, tem algumas motivações que nós podemos dizer que são motivações saudáveis, né, para se fazer um propósito com Deus. Por exemplo, uma promessa, né? Você pode fazer, por exemplo, um propósito de se dedicar mais a Deus, né, ou às coisas de Deus. Você pode, então, com isso, fazer um voto ao Senhor, né? Então, uma promessa pode ser uma forma de mostrar o nosso desejo de servir mais e melhor a Deus. Você também pode, com esse propósito, se aproximar mais de Deus, aprofundar o seu relacionamento com Ele. Você também pode ter o propósito de agradecer a Deus. Você pode fazer um voto de agradecimento a Deus. Algumas pessoas fazem um propósito com Deus para agradecer por algo que Ele fez na vida delas. Isso é uma forma de dar glória a Deus pela bondade dEle na nossa vida. A gente também pode fazer um propósito de ouvir melhor a voz de Deus. Um exemplo disso é o propósito atrelado a um jejum, onde nós vamos jejuar ali na presença do Senhor e buscar a direção de Deus. Você pode também fazer o propósito para suplicar a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, essas são motivações saudáveis para fazermos um propósito, um voto com Deus. Agora, fazer uma promessa com sinceridade e cumprir o que prometeu é algo que agrada a Deus. Nós precisamos analisar a nossa motivação. O voto ou o propósito com Deus, ele não pode ser um negócio, não pode ser uma barganha. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco só porque a gente fez um propósito e um voto. Então, se você fizer um propósito com Deus, deve ser por amor e dedicação a Ele. Não como uma troca ou como uma negociata com Deus. Tudo o que Deus nos concede é fruto da sua misericórdia e da sua graça. Não tem nada a ver com o mérito pessoal. Não é porque eu fiz um voto ou deixei de fazer um voto. Então é muito importante nós entendermos isso. Pois bem, vamos ver alguns exemplos de personagens da Bíblia que fizeram votos com Deus e que se deram bem nesses votos. Vamos lá. Um primeiro exemplo aqui, nós temos o exemplo de Jacó.
Jacó, quando ele fugia do seu irmão Esaú, ele fez um voto com Deus. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, cuidando dele e dando-lhe comida e roupa e levando ele de volta em segurança para a casa do pai dele, então o Senhor seria o seu Deus e ele lhe daria o dízimo de tudo aquilo que ele ganhasse. Então, e Deus abençoou ele. Deus abençoou Jacó, dando para ele muito mais do que ele poderia imaginar. Então, foi um voto sincero na presença do Senhor e Deus abençoou Jacó por causa disso. Está lá em Gênesis 28, dos versículos 20 a 22. Outro personagem bíblico que fez um voto e que agradou muito a Deus foi Ana. Ana não podia ter filhos. E ela fez um voto com o Senhor. Ela disse para o Senhor que se Deus desse para ela um filho, ela ia dedicar esse filho ao Senhor, ia consagrar essa criança ao Senhor. Está lá em 1 Samuel 1:11. E o Senhor deu para ela um filho. E logo que o filho foi desmamado, então Ana consagrou esse filho a Deus, levou esse filho até o tabernáculo lá em Siló e esse filho passou, a servir ao Senhor lá. E esse filho se tornou um grande profeta e sacerdote, e foi o último juiz em Israel. O seu nome então era Samuel, Samuel era o nome dele. E o Senhor abençoou Ana muito por causa desse voto que ela fez com Deus. Inclusive depois, Deus deu para ela mais 3 filhos e mais 2 filhas. Veja só, ela não podia ter filhos. Ela fez um voto com Deus de que se ela tivesse um filho, ela consagraria esse filho a Deus. Deus deu o filho para ela consagrou a Deus e Deus deu mais 5 filhos para ela, mais 3 rapazes e 2 meninas. Então é algo que Deus realmente se agradou. E Jonas, outro personagem, Jonas também, quando ele fugia do Senhor, ele acabou sendo engolido por um peixe e lá dentro do peixe ele fez uma promessa a Deus. Ele disse que ele ia obedecer a Deus, que ele ia a Nínive e ia pregar lá em Nínive, porque ele não queria ir a Nínive pregar lá. E o Senhor abençoou Jonas e fez com que o peixe vomitasse ele em terra firme. E está lá em Jonas capítulo 2, versículo 10. E Jonas cumpriu o que prometeu. E toda aquela cidade de Nínive se arrependeu do seu pecado. Então Deus realmente abençoou Jonas ali e o propósito que ele fez. Então, qual é a maneira certa de fazer um propósito com Deus? Após analisar esses exemplos aqui, como que eu vou realizar um propósito com o Senhor? Você precisa pensar no que você vai fazer. É importante aqui a gente não tomar decisões precipitadas. Deus não quer que você faça mal a ninguém, nem a você mesmo, nem a outra pessoa. Se você vai fazer um voto com Deus, vai fazer um propósito com Deus, você tem que analisar a situação, ver, decidir se essa sua ideia ela é possível ou ela é segura. Você não deve prometer fazer algo que está fora do seu alcance, como por exemplo, doar mais dinheiro do que você tem ou fazer um jejum mais prolongado do que o teu corpo possa suportar. Então a gente tem que ter certos cuidados. Então realize um propósito, um voto com Deus que você sabe que você consegue cumprir, tá bom? Então decida como você vai fazer o seu propósito com Deus e cumpra esse propósito. Agora, se você descobrir que o seu propósito não é bom, ou sentir que é de Deus que não deve continuar, pare, porque pode ser uma direção de Deus na sua vida. Não faça nada que vai lhe prejudicar, tá bem? Agora, peça perdão a Deus também se você realizou um voto, um propósito insensato. Isso é muito importante nós entendermos. Eu fiz um voto com Deus e não consigo cumprir. Então pede perdão a Deus. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, Deus não vai te obrigar a fazer algo que você não consegue. Agora, claro, isso não significa que você não vai ficar fazendo votos aí e propósitos com Deus de maneira irresponsável. A gente tem que ter seriedade, porque isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, se você fez um voto insensato, peça perdão a Deus e da próxima vez pensa melhor antes de fazer o seu propósito, antes de cumprir o seu propósito, certo?
Então isso é o que Deus quer de nós, é o que Deus espera de nós no que diz respeito a fazer um voto, um propósito com o Senhor. Que Deus te dê sabedoria, te dê discernimento e que você possa fazer um bom propósito, um bom voto com Deus, se você assim decidir. Amém, meu irmão? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.